Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Tema desta semana é a situação internacional do Brasil. Nós tivemos uma visita importante, cheia de símbolos, que foi a do presidente americano ao Brasil na semana passada, e temos várias crises internacionais com ramificações no lado da economia e particularmente na clássica política internacional. Como é que o Brasil está situado nesse quadro mais geral no mundo? 3 são os nossos convidados para discutir essa situação internacional brasileira aqui no estúdio da Globo News de São Paulo. Eu inicio a apresentação dos participantes pelo economista e brasilianista Albert Fischlow. Ele é diretor do Instituto de Estudos do Brasil da Universidade de Columbia, em Nova York. E ele está, aliás, lançando aqui em São Paulo o seu novo livro, O Novo Brasil. Está conosco o nosso ex-ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, que é agora professor de Relações Internacionais da Faculdade SPM, lá no Rio de Janeiro. O terceiro participante da roda é um cientista político, é Ricardo Senes, coordenador do GACINT. Esse é o Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. O Ricardo Senes é também presidente da Prospectiva Consultoria. Alberto, você tem até no seu título o nome brasilianista, uma atividade à qual você se dedica, se eu não estou enganado, há mais de 40 anos. É mais de 40, quase 45. E o Brasil hoje, na sua avaliação, se a gente pegar esse arco tão grande, é um país mais importante, menos importante ou, e agora vem a pergunta, tinha que ser muito mais importante do que é? É mais importante e a importância deve crescer durante os próximos anos. Tinha que ser mais importante hoje do que já é? Perdemos um pouco de tempo ou andamos como era possível andar? Eu acho que havia os tempos anteriores, lá na década de 60, no fim da década de 60, o começo da década de 70, durante o milagre brasileiro, em que a gente estava imaginando o grande poder. Os militares, o general Golbery estava com a ideia de um Brasil com as possibilidades de dominação dentro do mundo. Eu acho que isso foi errado, que no fato necessitava de ter uma economia funcionando, ter a política democrática que permitiria isso, e além disso fazer muitas coisas dentro da área social. Temos uma testemunha dessa época, Luiz Felipe Lampreia. Você tem uma carreira enorme no Itamaraty, que se iniciou, se não me engano, no período do Saraiva Guerreiro, no metade dos anos 70, quando se falava no Brasil potência, uma expressão que caiu de moda. Por que caiu de moda? Porque eu creio que é um péssimo objetivo, né? Eu acho que o Brasil tem que ser um país justo e não uma potência. Enquanto o Brasil não for justo, ele não será uma potência, porque enquanto tiver o grau de pobreza que nós ainda temos, o grau de exclusão social e todas as carências que nós temos em todos os aspectos, não há possibilidade de nós nos classificarmos entre os países mais poderosos do mundo. Nós temos, é claro, uma série de coisas a favor. Temos o nosso peso específico, regional, o tamanho, a população, o mercado, o crescimento, a boa performance da economia, mas ainda não temos os ingredientes necessários para sermos uma potência. Por isso que eu faço a você a mesma provocação que eu estava fazendo bem-humorada ao Albert. Nós temos o peso que merecemos? Tem uma ironia aí, ou seja, nós poderíamos eventualmente ter mais presença internacional, ter uma voz mais ouvida, ou a gente está do tamanho que a gente é? Não, eu acho que nós poderíamos, se nós tivéssemos conseguido resolver o problema, por exemplo, da inflação antes, né? A inflação... Você está falando de uma geração atrás. Uma geração atrás. A inflação durante muito tempo nos desclassificava, né? E nos fez perder muito tempo. O problema da dívida também nos atrasou, né? Mas eu acho que o Brasil tem feito muitos progressos e hoje eu diria que basicamente eu acho que nós estamos claramente em ascensão em termos de prestígio na escala internacional e estamos provavelmente muito próximo daquilo que merecemos e que estamos qualificados para ter. O que seria pegar essa última frase, Lampreia, o que seria aquilo que merecemos? Do ponto de vista aquela palavra, eu falei, inserção no Brasil internacional.
Olha, eu não saberia responder essa questão. Eu acho que tem a característica dessa ascensão do Brasil, eu acho que ela é muito peculiar. Peculiar? Peculiar, porque quando a gente peculiar? Contrasta um pouco com esse ganho de prestígio atual, essa nova presença internacional com o projeto dos anos 70, de potência, claramente dito, o que eu acho que além da questão, vamos dizer, do grau que o Brasil atingiu frente aos demais países, eu acho que é uma questão de qualidade. O Brasil, eu acho que hoje ele tem mais influência do que poder, porque eu acho que o Brasil ainda não tem poder, ele tem crescentemente influência, e curiosamente eu acho que ele tem influência nos temas onde o Brasil não se preparou para ter. Então, por exemplo, o Brasil hoje tem uma presença, uma influência importante na área ambiental. Nunca foi uma estratégia do país ser uma potência ambiental do ponto de vista propositivo, ademais da base de biodiversidade. Embora a gente tenha um grande exemplo a ser oferecido, que é a nossa matriz energética renovável. Então, o outro ponto é a questão energética. O Brasil nunca se preparou para ser ele sempre se defendeu energeticamente. O nosso objetivo sempre foi autossuficiente. Mas o Brasil está se tornando uma potência energética para o que ele não se preparou do ponto de vista internacional. Ele se preparou do ponto de vista... Então, eu acho que é curioso desse ponto de vista. A gente ganha influência, no meu ponto de vista, não ganha poder. Eu acho que poder é uma outra dimensão, dado... Acho que tem muitos casos aí que dá para ver que a gente não tem poder. Desde Honduras até Irã. Dá para ver quem tem influência. Agora, o curioso é como que nós vamos equacionar esses temas não tradicionais vis-à-vis um jogo internacional que ainda se baseia muito por temas tradicionais. Potência militar, potência política. Né? Alberto, como é que você comenta esse que ele está levando, que posso definir assim, um paradoxo? Um país que cresce e ganha mais peso, mais presença, onde ele não esperava ganhar mais peso e mais presença, ou pelo menos não se preparou. Eu acho que, de certo modo, você tem razão. No outro lado, o mundo antigo não existe mais. Veja bem, depois de 89, não havia mais a competição entre a União Soviética e os Estados Unidos. Havia, então, o começo de criação de um outro mundo. E, no fato, a criação do G20 é uma indicação disso. Os Estados Unidos, hoje em dia, não tem maneira de financiar os outros países. Estamos com uma dívida externa muito grande. Então, dentro dessa diversificação que está acontecendo, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade maior de entrar e pode aproveitar disso na maneira positiva. Você pegou exatamente esse período, Ampere, como chanceler brasileiro. Quer dizer, o período é de 95, se eu me recordo bem, até o finzinho de 2002, e o período que a União Soviética se dissolveu, os blocos se dissolveram, e se falava naquela época, no início dos anos 90, pouco antes de você assumir o posto, dos dividendos da paz. A ideia de que a democracia prosperaria no mundo inteiro e que potências emergentes, a palavra da moda agora, naquela época não era, há 20 anos, não se falava potências emergentes, não é mesmo? Elas ocupariam quase que naturalmente um lugar. Isto ocorreu? Não ocorreu porque houve todo um período de acomodação em que os Estados Unidos eram tão decisivos e tão influentes que isso não permitia que surgissem polos alternativos de poder. Mas eu acho que, gradualmente, o Brasil foi se qualificando melhor. Veja, na década de 90, o nosso horizonte, em 95, depois que o Mercosul se consolidou, inicialmente teve uma presença espetacular. 20 anos, aliás, na semana que passou. A nossa visão era muito de que era com o Mercosul, através do Mercosul, que o Brasil se qualificaria para ter esse peso e essa influência de que o Ricardo fala na cena internacional. Hoje ninguém pensa mais isso, né? Hoje o Brasil é um país por si mesmo, tem qualificação por si mesmo para atuar. Então eu acho que uma surpresa, você diria? Não creio que seja uma surpresa. É um dever de casa, inclusive, mesmo na área ambiental, na área energética, que o Ricardo estava comentando,
Eu acho que o Brasil também fez um dever de casa. Fez um dever de casa importante, por exemplo, na redução do desmatamento da Amazônia, que teve resultados muito importantes. E que nos coloca, infelizmente, ainda entre os 5 maiores poluidores. Sim, mas não é mais um país que era um dos principais acusados de estar emitindo CO2 diretamente pelo mundo, né? E mesmo na área energética, além de toda a hidrelétrica, toda que nós montamos, a própria Petrobras se qualificou para uma exploração no offshore de profundo, né? Como ninguém, melhor do que ninguém. Então, eu acho que isso tudo é um dever de casa que o Brasil foi fazendo. O Brasil não está improvisando de repente, nunca antes, enfim, não está tomando esse peso no cenário internacional, nem por acaso, nem de repente, né? Ricardo, nós demos vamos dizer, uma olhada um pouco abrangente nessas questões. Pegamos os mais de 40 anos em que o Albert Fischler se dedica lá de fora a nos olhar aqui dentro e a ver como é que a gente se coloca lá, a experiência do Lampreia como diplomata e como chanceler num mundo em rápida transformação que você mencionou. Nós estamos falando em mudanças severas e uma delas, que todo mundo lê por aí, que os pequenos clubes abrem lugar para a participação de outros países. G20 é o melhor exemplo. Agora, o G20 parecia extraordinariamente ativo quando a crise financeira internacional passava por seus momentos mais agudos e agora parece ter perdido um bocado da sua capacidade, digamos assim, de coordenar políticas, só da área econômica ou não. Isso aí foi fogo de palha. Olha, eu acho que não é fogo de palha. Ele tem a ver com, acho que um processo de transição muito desorganizado. Na verdade, a transição na ausência... Do que para o quê? Então, na ausência de uma outra palavra, porque no fundo eu acho que o mundo entrou numa certa dinâmica internacional, do qual a gente não tem ainda as categorias corretas para denominar, porque você tem uma somatória, por exemplo, de instituições de épocas muito diferentes, com critérios muito diferentes. São critérios, por exemplo, você tem a OTAN fazendo hoje uma parceria com a ONU, junto com o G20, que tem uma outra categoria, não é uma instituição, é um fórum de tentativa de coordenação, convivendo com uma certa crise da ONU, uma certa estagnação da OMC, quer dizer, eu acho que a questão e que impacta até a própria estratégia dos países, como o Brasil, como os Estados Unidos e como outro, nós estamos saindo de um mundo que o Brasil não era dominante, mas era um mundo relativamente organizado, ou bipolar, ou no sentido hierárquico, para um mundo que ele é muito bagunçado, ele é muito desorganizado. E definir uma estratégia internacional no mundo com essa característica, o Brasil vai apostar o que no G20, como você comentou, eu acho que seria um erro, porque ele tem limite, mas vai apostar na ONU, tem claros limites, vai apostar aonde? Então, eu acho que o cenário complica essa Essa é uma excelente pergunta para a gente tentar responder. Em que o Brasil deveria apostar nesse momento, Robert? Nós estamos falando agora projetando o presente e pensando um pouquinho mais para frente. Como diz o Ricardo, instituições, você aponta, certo cansaço, né, e esvaziadas, de certa maneira, se você quiser. Outras que nem existem do ponto de vista do direito internacional. G20 acho que não existe, né? Se você me corrige, Lampreia. Não é o que seja resultado de um tratado, mas existe como entendimento político. Em que o Brasil onde deveria colocar suas fichas? Olha, evidentemente, no futuro, o comércio internacional vai ficar importante, deve ficar importante para um país como o Brasil. E se tem as possibilidades não só de comércio com os outros países dentro do Sul, mas também com os países já desenvolvidos. Eles necessitam de manufaturas que podem vir do Brasil em vez de vir simplesmente da China. Então, aí eu vejo isso como um elemento importante e o OCM é o lugar em que deve ser tratado. No fato, não havia progresso, mas no outro lado, isso se deve um pouco à política da Índia, do Brasil e da China. Porque havia a possibilidade de ter algo em 2008 que os países não conseguiram, mas no fato
o problema principal para o Brasil nos próximos 10 anos vai ser a taxa de câmbio, vai ser o comércio internacional, vai ser como colocar Brasil com esse novo pré-sal, com as possibilidades de exploração de petróleo. Tudo isso, eu acho que é um problema grande, mas, do outro lado, é uma possibilidade enorme. Dependendo de como a gente veja o mundo, correto, Lampreia? Por exemplo, pegar um ponto que o Albert acabou de levantar, ele pegou esse ponto por 2 cotoveladas nesse assunto, ele acabou de dar a China. A China é um desafio, é um competidor, é um parceiro, ela é o quê para nós? Isso vai nos obrigar a definir uma série de estratégias, particularmente em relação ao comércio internacional. E segundo, nós nos tornamos exportadores de um combustível fóssil, enquanto grandes economias como na Europa e nos Estados Unidos apostam na energia limpa. Como é que a gente se arruma nisso que o próprio Albert definiu altamente complexo? Eu acho que nós temos que apostar seguramente nas grandes instituições multilaterais, né? Nós temos que apostar nas Nações Unidas, naturalmente, na OMC. Agora, temos também que ter o nosso jogo próprio que passará por ser um país cada vez mais importante, por exemplo, no cenário de comercial. E aí a China, claramente, é um competidor, antes de mais nada. Quer dizer, a China tem interesses próprios, a China não vai fazer alianças políticas praticamente com ninguém. O mais próximo que a China tem de aliança é com os Estados Unidos, na verdade, nesse momento, né? E, portanto, eu creio que o Brasil tem que ter a capacidade de ser, na área do comércio internacional, mais competitivo, mais eficaz. Vamos pegar um exemplo, você e logo o Ricardo. Brasil e Estados Unidos. O presidente americano acabou de sair do Brasil. Nós, pela primeira vez, temos um déficit nas relações comerciais bilaterais com os Estados Unidos. E percebemos, eu acho que é um dado lamentável, mas enfim, percebemos que parte desse déficit se deve ao fato da China ter empurrado o Brasil para fora de mercados dentro dos Estados Unidos. Sem dúvida. Agora, indo para você, Ricardo, o que esse exemplo nos diz? Olha, eu acho que a questão tanto do Brasil com os Estados Unidos como Brasil-China, ele mostra uma questão que é o seguinte: essas parcerias e essas relações, elas nunca são muito fáceis de você classificar. Então, discordo um pouco do Lampreia quando diz que a China, primeiramente, é um competidor. Eu acho que, como os Estados Unidos era visto tempos atrás, principalmente como competidor, e eu, no meu modo de ver, equivocado, eu acho que na China também. Por quê? Porque eu acho que a China, ela é simultaneamente, mais do que simultaneamente, ela combina possibilidades econômicas de vários tipos. Tem uma parte que é competição desleal, ponto final, separa, competição desleal. Aí a estratégia é OMC, é defesa comercial. Tem outra parte que é uma competição, não é tão desleal, ela está num campo dentro do razoável, então aí é competição. E aí ele beneficia parte da economia. Tem uma parte da China que é capacidade de investimento, que o Brasil aí já não se coloca mais como comerciante ou competidor, mas talvez como um possível foco de atração de investimento. Se ele fizer isso de maneira selecionada, é um potencial. Ele é um comprador de produtos importantes de outra faixa do Brasil. Eu diria que o mesmo fenômeno que aconteceu com os Estados Unidos há um tempo atrás, não queremos manter longe ou próximo, ele não pode ser repetido no caso da China. Porque quando a gente agora passou o ciclo todo e olha para os Estados Unidos, fala, o comércio com os Estados Unidos é razoavelmente qualificado quando você compara o nosso comércio com a Europa e com a China. Então os Estados Unidos não é tão ruim, e eles investem aqui. Então eles compram um avião, Então eu diria assim, no caso da China e Estados Unidos, que são países, eu acho que é o caso da Europa, ele remete a uma sobreposição de variáveis que a gente não pode ficar refém de nenhum grupo específico que tem um interesse determinado, porque ele vai condicionar a agenda do país. Roberto, colocando o nosso foco um pouco nas relações entre Brasil e Estados Unidos, não só no lado comercial. Durante a passagem do presidente americano aqui pelo Brasil, especificamente em Brasília, foi realizado pela Confederação Nacional da Indústria um painel, um debate entre representantes importantes de empresas do setor energético, dos dois lados. E a pergunta que ficou no ar ali foi a seguinte: aparentemente, os dois países dispõem de uma complementaridade que só quem tropeça no óbvio não é capaz de ver.
Os americanos tentando fugir da dependência do petróleo do Oriente Médio, apostando em energias renováveis, e o Brasil, um país com instituições políticas sólidas, numa região do mundo sem graves conflitos, poderiam, evidentemente, estabelecer algum tipo de parceria. Agora, essa conversa é velha. Por que ela nunca se realiza? De certa maneira, não é fácil ter o desenvolvimento interno com o desejo de evitar importação, com o desejo de produzir aqui esses bens e estabelecer a relação comercial. E, no fato, o Brasil está saindo da maneira boa, eu acho, do passado, quando sempre havia tanta ênfase na substituição das importações. Mas olha o que está acontecendo no desenvolvimento do petróleo hoje em dia. O Brasil quer construir quase 85% da produção doméstica. Não quer ter as importações dos barcos. Não quer ter Você está falando em relação aos investimentos necessários para a exploração do pré-sal. Exato. E poderia ser que o custo aumente como consequência. De insistir na nacionalização desses implementos e investimentos. Em vez de ter essa possibilidade. No outro lado, eu acho que o Brasil, até o fim do ano, espero, possa conseguir o fim da tarifa sobre etanol. Porque acontece que produzindo etanol, utilizando o milho nosso, não representa a tecnologia apropriada. E, no outro lado, se tem muita pesquisa que poderia ser conjunta para passar da tecnologia do açúcar, do milho, para nova tecnologia. O etanol 2, 3 ou 4. Exato. Então, isso eu vejo como um futuro muito proveitoso, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. Posso voltar a isso logo no reinício do programa, depois do intervalo, Lampré? Essa é a pergunta que eu vou colocar a você e a você, Ricardo, logo depois. Que oportunidades são essas entre Brasil e Estados Unidos que a gente aproveita ou não aproveita? Se deve ao quê? A, digamos, concepções erradas dos dois lados, a partir do papel de cada um? A gente volta daqui um instantinho. O intervalo é bem curto. Até já. Bem-vindos de volta a todos vocês ao Globo News Painel. Nesta edição estamos discutindo o papel, a presença internacional do Brasil à luz dos últimos acontecimentos. No final do primeiro bloco, o Albert Fischlow mencionava algumas das possibilidades adiante, estão aí na cara do Brasil e dos Estados Unidos. Por que elas continuam sendo possibilidades, não são realidades? Eu acho que no elenco da visita do presidente Obama aqui, foram colocados pontos bastante específicos e precisos que serão certamente objeto de uma cooperação intensa. Por exemplo, na área mesmo do etanol, está se desenvolvendo conjuntamente o etanol para a aviação, quer dizer, aqui o querosene, bioquerosene, né, para a aviação. Isso é uma coisa importante em si. Outra coisa, na área mesmo de petróleo, é claro que a política brasileira é uma política nacionalista, mas eu não tenho dúvida que os Estados Unidos também vão fornecer, e já forneceram uma linha de $1 bilhão de Exim Bank, equipamentos importantes que nós não temos aqui, ou não podemos fazer aqui. Enfim, eu acho que há uma série de coisas que estão agora muito na agenda e que não estavam anteriormente. Eu acho que há possibilidades, eu acho que as coisas vão se tornando cada vez mais concretas. É claro que há dificuldades na área de comércio, o comércio tradicionalmente, né? Já emperrado, sempre foi emperrado por lobbies muito específicos, muito precisos, né? E provavelmente sempre serão, particularmente na área agrícola, né? Algodão, açúcar, carne e tudo mais, no mundo inteiro, né?
Mas eu acho que não vamos fazer muito. Agora, uma coisa importante a salientar na relação com os Estados Unidos é que, em termos de comércio, nós perdemos muito terreno na área de manufaturados. Os manufaturados representavam, na pauta brasileira de exportação dos Estados Unidos, cerca de 25%, hoje estão a menos de 12%. Ou seja, nós estamos cada vez também para os Estados Unidos, que era o nosso maior mercado de produtos industriais, exportando commodities. E isso não é uma boa coisa, eu acho que temos a atentar para isso. Ricardo, se a gente pegar agora e dar uma espiada, colocar o nosso olhar sobre o lado político da relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós tivemos até recentemente a ideia de que, da parte do governo brasileiro, peitar os Estados Unidos onde fosse possível era não só uma questão de afirmação, alguns diriam política externa juvenil, eu não sei onde é que eu li isso, foi em algum editorial, eu acho. E tentar estabelecer o nosso papel internacional por contraste teria sido o melhor caminho. Alguns passos iniciais do governo Dilma podem, de fato, sugerir que isso está mudando ou não? Eu acho que sim. Eu acho que já no final do governo Lula tivemos sinais de que ocorreu um certo esgotamento dessa estratégia de um posicionamento brasileiro muito calcado na oposição aos Estados Unidos. Eu acho que eram sinais ali já de que a coisa ia mudar e eu acho que a Dilma entrou e consolidou um pouco as mudanças. Mas as conversas já começaram no final do ano passado. E eu acho que abre, sim, um leque importante. Eu acho que a gente tem que ver dois lados. Tem um lado brasileiro e tem um lado americano. Talvez o lado americano seja o mais complicado. O lado brasileiro, até por ser o lado mais fraco, o pragmatismo, a gente conhece melhor o lado americano do que o lado americano conhece o brasileiro. O grau de familiaridade que existe na elite brasileira com as instituições americanas é razoavelmente grande na academia, na economia, na área financeira e etc., na área diplomática. O inverso não é verdade. Eu acho que eu vejo, por exemplo, a questão de uma certa acomodação estratégica. Eu acho que cada vez mais os Estados Unidos vê o Brasil como um possível aliado, não alinhado, mas um aliado. Boa, bom trocadilho. Um aliado importante regional para série de temas, desde o Atlântico Sul, questões regionais, e o Brasil está começando a ver os Estados Unidos também como um importante aliado no G20, na questão cambial, na questão financeira, em outros temas que são interessantes ao Brasil. Agora, o que me assusta um pouco é uma certa opacidade do lado do Congresso americano, do staff americano, não o lado que não o Desk Brasil ali do Departamento de Estado, mas o resto do governo. Tem uma grande ignorância sobre o Brasil, o que impede uma mudança semelhante ao que foi a mudança nos anos 70, né, na questão chinesa, e agora nos anos 2000, na questão indiana. Eu acho que nesse caso tem muito mais a se fazer do lado de lá do que do lado de cá. Alberto, é uma boa provocação que o Ricardo nos faz, que é no âmbito clássico da política externa, no qual estamos agora, quando a gente considera esses dois grandes pesos hemisféricos, os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil, por exemplo, está diante de uma decisão que não é simplesmente comercial ou política em sentido estrito, que é reequipar Forças Armadas, as Forças Aéreas, com um tipo de tecnologia que vai tornar o Brasil aliado de quem ele comprar nos próximos 30 anos. Eu estou falando de aviões de combate de última geração. Essa opacidade do lado americano, de não entender talvez o que o Brasil possa significar, ela é correspondida aqui também por uma visão brasileira dos Estados Unidos, talvez um pouco calcada em reticências e pessimismo? Eu acho que, no fato, a posição dentro dos Estados Unidos está começando a alterar-se. Os Estados Unidos têm reconhecimento das coisas positivas do que o Brasil está fazendo dentro da área ambiental. E, no outro lado, se tem também os Estados Unidos um reconhecimento que, com a substituição do etanol, feito com milho, o preço vai subir, vai criar problemas dentro dos Estados Unidos como consequência e não representa o futuro. Então, vamos tentar ter outras fontes no futuro que são mais eficientes, outra oportunidade de cooperação. Então, eu vejo a posição dos Estados Unidos começando a alterar.
E tem que entender que leva tempo. Esse negócio da Índia, por exemplo, se não me engano, levou 3, 4 anos antes que os Estados Unidos disse que a Índia deve ser um membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, a gente está imaginando, com a visita de um dia, que no próximo dia vai acontecer então, algo saindo do presidente Obama igual. Eu acho que, no fato, o processo está começando. Eu acho que havia um acordo, por exemplo, tentando resolver o problema de algodão, em que havia um pagamento por parte dos Estados Unidos e a redução da taxa de juros, etc., que serve como exemplo como a possibilidade de melhorar a relação. Eu fico pensando, no outro lado, vejo diferenças na política brasileira que está começando. A decisão, por exemplo, sobre a Líbia, a decisão também sobre Irã, isso representa o começo de um processo mais sério dentro do Brasil. O Robert levantou 2 questões importantes e em si mereciam um estudo detalhado. Uma delas em relação à Índia, que é um país que nunca aderiu ao Tratado de Não Proliferação, conseguiu um acordo nuclear com os Estados Unidos em bases extraordinárias. Um país que, por força da situação de acho que você é autor da frase famosa, geografia, destino, não? Tem um destino ali na... O destino da Índia coloca os Estados Unidos, evidentemente, numa situação que nós gostaríamos que eles dissessem a nosso respeito. Ou seja, toquem o seu programa nuclear à vontade, eles nunca nos deixaram fazer isso. E, por favor, ocupem um lugar permanente no Conselho de Segurança, coisa que o Obama não quis dizer. Diz, temos apreço. Mas eu queria ir pelo lado mais atual que você levantou também, que é o outro lado do que você colocou, ao comportamento do Brasil nessas últimas semanas, Lampreia, especificamente na ONU, que é o que você se referiu. Você se referiu ao voto do Brasil na semana que passou, pedindo uma investigação de violação de direitos humanos no Irã. Isso no ano passado não aconteceu, ao contrário. E a abstenção do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas em relação à resolução que autorizou a intervenção militar. Como é que você analisa? Veja, eu acho que é muito importante dizer que, começando pelos Estados Unidos, que a relação, eu acho que foi desanuviada com essa visita do Obama e há, portanto, uma oportunidade de recomeço. Mas houve uma série de fatos, sobretudo o episódio de Teherã, né, a nossa malfadada participação e o voto no Conselho de Segurança, que nos deram, eu acho que uma imagem negativa que está agora, sobretudo no Congresso americano, que está agora começando a ser consertado. O Brasil tem e terá... Só para o nosso assinante não se confundir, a referência que você fez à votação do Brasil no Conselho de Segurança foi de se opor à imposição de sanções ao Irã por conta do que o Conselho de Segurança da ONU entende de ser o não cumprimento das normas internacionais em relação à não proliferação. Só porque eu tinha me referido ao Conselho de Segurança sobre a Líbia, só para o pessoal em casa entender. Agora, na situação atual, eu acho que houve, sem dúvida nenhuma, essa evolução com relação ao Irã, que eu acho que é muito positivo. O Brasil não pode se abster em matéria de direitos humanos, não pode tomar posições ambíguas nesse assunto, isso é um tema fundamental. E também, com relação à Líbia, eu acho que era normal que o Brasil se abstivesse. Eu não tenho a menor questionamento com a posição brasileira, porque o uso da força é sempre uma situação muito difícil para o Brasil. O Brasil não participa, não quer participar. Faz parte da nossa tradição diplomática. Eu acho que é muito significativo. O Brasil não tem conflitos há 170 anos com seus vizinhos. O Brasil é um país de paz, né? Então, a questão do bombardeio, inclusive porque esse tipo de situação é uma situação que a gente sabe como começa, mas não sabe como acaba, né? E há uma certa ambiguidade, inclusive, na própria definição da missão
das forças aliadas na Líbia com relação ao que elas querem. Será que elas querem provocar uma mudança de regime? Será que querem matar o Gaddafi? Será que querem apenas apoiar os rebeldes e evitar que eles sejam massacrados? Isso não é claro. Há definições de vários tipos. Então, o Brasil não deve entrar nisso. Eu acho que é correta a nossa abstenção nesse caso. E é sempre inevitável que o Brasil e os Estados Unidos tenham suas divergências. É natural. O Brasil não é um país da OTAN, não é um país do Atlântico Norte, não é um aliado histórico dos Estados Unidos. Pode certamente concordar com muitas coisas e partilha muitos valores, muitas concepções e muitos até pontos de vista, mas não se pode esperar que o Brasil concorde em tudo, nem vote sempre com os Estados Unidos. Seria muito ruim se os Estados Unidos partissem dessa vez, bom, agora por diante eles vão fazer tudo que eu quero, né? Certamente eles não pensam assim, mas o Brasil e os Estados Unidos sempre terão divergências na área internacional. Brasil e seus vizinhos, esse tipo de mudança de comportamento que registrada por vocês, recente, você antecipa eventualmente em relação aos nossos vizinhos? Por exemplo, a queixa sobre a maneira como o Brasil se conduziu frente ao Paraguai na renegociação, mudança, como se quiser dizer, dos tratados de Itaipu. A queixa sobre como o Brasil se conduziu em relação à Bolívia, no episódio já, vão lá, 4 anos, se não me engano, da tomada das refinarias brasileiras em Santa Cruz de la Sierra. Há queixas em relação ao que é descrito por alguns comentaristas como leniência do Brasil frente a barreiras e obstáculos que a Argentina coloca, por exemplo, nas relações comerciais bilaterais. Você antecipa mudanças nesses setores? Possivelmente mais pragmatismo nas negociações, mas eu acho que a orientação geral deve seguir. E eu diria que eu concordo com essa orientação. Por quê? Porque eu acho que no longo prazo, se a gente pegar, você até comentou que o Mercosul fez 20 anos agora. Se você pegar os últimos 20 anos, o país que, no meu modo de ver, mais se beneficiou com o adensamento das relações sul-americanas foi o Brasil. Ele se beneficiou do ponto de vista político, da estabilidade, acho que ele contribuiu e essa estabilidade contribuiu para o próprio avanço brasileiro. Do ponto de vista comercial, o Brasil tem superávit com todos os países da região, superávites significativos, por exemplo, com a Venezuela. O Brasil tem uma matriz energética que foi crescentemente regionalizada e é importante que seja. Eu acho que continuam os projetos em vários campos, por exemplo, na Guiana, na Bolívia, no Peru, que vão continuar porque diz respeito a maior eficiência energética do Brasil. Eu acho que o Brasil tem um ganho do ponto de vista de investimento. A nossa presença regional em termos de capital é inusitada, a gente nunca teve isso. E é uma presença, eu diria, que não está mediada por acordos, é uma presença do mercado que se antecipou. Então eu diria o seguinte, no sentido geral, o Brasil, ele até peca, no meu modo de ver, por falta de uma liderança mais estruturada. Nós temos uma presença crescente regional, temos alguns acordos mais ou menos ordenando esse nosso relacionamento. Eu acho que o Brasil é o grande vencedor dessas relações regionais. Vencedor, assim, é o grande beneficiário disso tudo. E não obstante, o que ele dá em contrapartida, no meu modo de ver, do ponto de vista de um projeto com benefícios mais ou menos distribuídos, ele é muito aquém do que deveria. Alberto, nós começamos o programa ao apresentar você, mencionando o fato que você está lançando um livro aqui, chama-se O Novo Brasil. O nosso assinante sempre pergunta, toda vez que um livro aqui é citado, que livro é esse? E mostra pra gente, a gente recebe um monte de e-mail. Então, pelo menos dessa vez a gente mostra o livro, pessoal, não precisa mandar e-mail, o livro está aí, mas a pergunta se refere ao título. Que novo Brasil é esse? Especificamente, se você puder, em relação ao tema que estamos abordando, que é o papel internacional do Brasil. Eu vejo um outro Brasil que, no fato, desde o fim da inflação, a gente tinha uma maneira de construir. Porque antes, com a inflação acontecendo na maneira contínua, aumentando até chegar a 80% por mês. Não havia maneira de pensar nas outras coisas. Não havia uma solução para o país. Então, para mim, eu acho que estamos falando desse novo Brasil desde o começo do Plano Real.
E eu acho que o Brasil, depois disso, inclusive, melhorou a política econômica quando passou a usar no Banco Central um regime de metas para a inflação e com uma taxa de câmbio flutuante e também com a ideia de superávit primário contínuo. Aí eu vejo, no fato, uma continuação da política até hoje. A Dilma claramente disse durante a campanha dela que vai continuar com a mesma política e agora está fazendo. O Banco Central está subindo a taxa de juros. O governo está tentando limitar as despesas. Então, aí eu vejo uma coisa muito importante que tem acontecido. Mas também vejo uma coisa muito importante para o país. Não vejo um futuro para o país sem ter uma taxa de investimento muito maior. As taxas de investimento na China, da ordem de 45%. A taxa de investimento na Índia, 38%. A taxa na Coreia do Sul, da ordem de 28%. Mesmo na América Latina, tem Peru hoje em dia com 24%, além do Chile com 23%. Então, e a nossa, só para ilustrar o nosso assinante, em torno de 18, 20, 21. É 18,7% no ano passado. Então, é uma coisa que tem que ser feito e aí eu vejo a necessidade do governo brasileiro tornar-se um mecanismo de poupar em vez de gastar. Em que, em vez de ter um déficit contínuo nacional, tem que ser o governo federal reduzindo as despesas para algumas coisas não necessárias e investindo muito mais na educação. É curioso ouvir o Albert falar a nosso respeito. Ele fala a nosso respeito há um bocado de tempo. Nesta visita dele ao Brasil, ele foi entrevistado por vários meios brasileiros, entre eles a revista Exame, que o definiu da seguinte maneira: ele costuma ser mais otimista do que os brasileiros. Você concorda, Lamprey? Eu acho que o Albert sempre foi muito a favor do Brasil, né? Ele sempre foi muito advogado do Brasil em todos os aspectos. Mas eu acho que agora ele tem motivos, tem bons motivos. De tanto ser otimista, ele acertou. Estamos começando a entrar na linha dele, eu acho que é uma boa coisa. Ricardo? Eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que a gente tem um ciclo importante aí pela frente, uns 4, 5 anos, mas esse é a nossa janela de oportunidade para arrumar a casa em uma série de outros temas. O meu grande receio é que esse ciclo não seja um ciclo mais curto do que a gente gostaria, por conta de estar negligenciando temas que não deveríamos estar. Eu acho que o professor mencionou a questão da educação. Isso é uma bomba relógio, está estourando. Isso vai, não é só do ponto de vista social, do ponto de vista produtivo. Talvez entrasse até na gaveta falta de investimento. Né? Falta de investimento nos casos sociais. Né? Do ponto de vista, acho que na questão de inovação, esse desequilíbrio da balança comercial está indicando um gap tecnológico importante que o Brasil tem que resolver rapidamente. Isso eu diria que ainda tem uma agenda escondida que não é fácil de imaginar que em 5 anos ela esteja realmente resolvida. Então eu sou mais de um otimismo moderado. Não havendo mais comentários, eu desejo sucesso ao livro. Nós brasileiros temos essa característica. Eu morei muitos anos no exterior e alguns países não se interessam muito pelo que os estrangeiros dizem a respeito deles. Mas no caso, nós brasileiros, além de sermos extraordinariamente hospitaleiros, eu posso dizer isso por ter sido trabalhador em outros países, nós brasileiros temos muita curiosidade em relação ao que os estrangeiros escrevem sobre nós. Se bem que tratar você como estrangeiro seria uma indelicadeza. Muito obrigado, Albert. Sucesso ao livro. Obrigado, Alan Pré, ao
Igual o Ricardo, o Globo News Painel está terminando. Eu queria agradecer as participações agora formalmente dos nossos participantes, começando pelo economista e brasilianista Alberto Fischlow, que é diretor do Instituto de Estudos do Brasil da Universidade de Colômbia, em Nova York. Como a gente mencionou no programa, ele está lançando um livro aqui no Brasil, O Novo Brasil. Agradeço muito ao nosso ex-chanceler, ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, que atualmente leciona Relações Internacionais na Faculdade ESPM no Rio de Janeiro. E agradeço igualmente muito ao cientista político Ricardo Senes, coordenador do GACINT, o Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP, além de presidente da Prospectiva Consultoria. Muito obrigado a você, assinante, que sempre nos acompanha. Vamos aos outros fatos e imagens da semana. Até logo. Imediata da Novel Lei agride o princípio da proteção da confiança, tornando incerto o que era certo.